Bom dia, gente. Tudo bem? Meu nome é Daniel. Eu atualmente sou pesquisador colaborador aqui na USP, né, junto com o grupo de Sustentária e também com o Centro de Estudos da Metrópole, aqui também fica aqui na USP, nas Ciências Sociais. E antes de a gente começar, eu queria, que nem a professora comentou, trazer um pouquinho da história de como a gente chegou aqui, para e também a gente saber um pouco algumas questões relacionadas ao simpósio, né? Por exemplo, qual o perfil dos inscritos, o que a gente pode esperar daqui, que é para a gente entender um pouco mais como é que a gente cria essa comunidade, né? Quais são os propósitos que a gente tem por aqui. Então, só um minutinho, vou abrir a apresentação aqui para a gente. Ok, então a ideia não é tomar muito tempo, tá, gente? Mas sei que a gente está um pouquinho mais atrasado. Ah, tem que pôr para compartilhar? Peraí, como é que eu faço isso? Por Zoom. E... Aqui? Tá. Aqui bem. Ele tá meio ruim aqui. Aqui, né? Fechou. Maravilha. Fechou. Bom, será que tá indo, Leandro? Foi? Então legal. Então, gente, aqui a ideia é só passar por algumas coisas. A primeira coisa que eu queria comentar, que nem a professora Aline comentou, né? Este é o primeiro simpósio interdisciplinar brasileiro em modelos baseados em agentes, né? Há muitas vantagens em ser o primeiro e muitas desvantagens também, né? Então, é importante comentar que a gente é o primeiro simpósio e a gente teve a sorte de tudo ter funcionado muito bem, enquanto a gente estava preparando esse simpósio, né? Nada aconteceu de errado, vocês podem muito bem ver, né? E a gente conseguiu fazer as coisas funcionarem perfeitamente. Eu coloquei essa brincadeirinha aqui só para a gente entender que, por ser o primeiro simpósio, muita coisa, obviamente, pode dar errado. A gente está a primeira vez que a gente está fazendo isso acontecer, então muita coisa. Eu queria pedir a paciência de vocês, né? Que todo mundo está fazendo o melhor aqui para fazer a coisa acontecer, mas algumas coisas podem acabar dando errado, né? Mas a gente vai estar aqui para resolver. A gente tem uma equipe boa para isso, para resolver essas questões. Só um segundinho, deixa eu tirar isso aqui. Ô, Leandro, sabe como que tira essa parte? Essa barra não sai, será? Então tá bom. Perfeito. Então, gente, eu queria mostrar para vocês, primeiro, o que a gente pensou em termos de evento, né? Então, dá para minimizar? Então tá bom. Aqui, né? Perfeito. Esse mouse está um pouquinho ruim. Então, o que a gente pensou nesse evento, né? Então, assim, que nem a professora Aline comentou, esse evento nasceu do grupo de estudos de modelagem baseados da gente da USP, que foi uma reunião de pessoas interessadas em discutir, alguns gatos pingados ali discutindo, começando inicialmente, querendo trabalhar um pouco melhor em cima disso, porque uma das coisas que a gente, né, reconhece é que esse tipo de modelos, principalmente aqui no Brasil, nas ciências sociais, de maneira geral, eles são muito subutilizados e são modelos muito úteis para a gente fazer essas investigações de fenômenos complexos de maneira geral, né? Principalmente voltado às ciências sociais, às ciências biológicas, né? Que todos os fenômenos humanos e biológicos, quase praticamente todos são complexos, mas ele estava muito, né? Por ter essa questão de estar muito ligado à ciência da computação, então às ciências exatas de maneira gerais, e acaba criando uma certa resistência, né? E acaba dificultando a disseminação desse tipo de modelos, né? Então, nas nossas conversas, então a gente reconhecendo esse problema, a gente falou, olha, vamos tentar criar uma comunidade, juntar o pessoal que já trabalha com isso no Brasil, que a gente já conhecia alguns, né, para a gente conseguir gerar essa comunidade e, sabe, com os números vem a força, né? Então a gente sabe, a gente tentar se juntar para a gente conseguir fazer alguma coisa em âmbito nacional, primeiro para a gente se conhecer, discutir melhor e conseguir desenvolver melhor essa abordagem aqui no Brasil, né? E a gente deixou bem claro que a gente quer fazer algo interdisciplinar. Esses modelos, como vocês bem sabem, quando a gente está avaliando fenômenos complexos, a gente tem que avaliar dentro de uma perspectiva interdisciplinar, não somente multidisciplinar, mas interdisciplinar, no sentido de integração desses conhecimentos. Porque a gente vê, por exemplo, coisas, por exemplo, como modelos pandêmicos sendo usados
para trabalhar com dinâmica de opinião, fake news, tudo mais. Então, a gente tem várias intersecções que são importantes e legais de fazer, né? E, então, foi um dos pontos que a gente quis deixar bem destacado, e é umas coisas que também nós fazemos no grupo de estudos de modelagem baseados em agentes da USP, né? Então, interdisciplinaridade, ela sempre requer algumas coisas, né? Então, a gente sempre coloca, interdisciplinaridade, ela requer obrigatoriamente horizontalidade, né? E uma coisa que nem sempre é fácil na academia, né? Porque um físico não sabe nada de antropologia. Ele pode ser doutor em física, mas ele sabe menos do que o mestrando em antropologia. A gente tem que saber falar no mesmo nível, se a gente quer ser interdisciplinar, certo? Então, isso é uma das coisas que a gente preza bastante, e por isso que a gente tem seguido, por sinal, uma das coisas que é base, né, das linguagens Logo, e também do NetLogo, que é esse conceito de low threshold no ceiling. Que a ideia é que a gente tenha um limiar baixo de entrada em tudo que a gente fizer, ou seja, que uma pessoa de graduação consiga entender o que a gente está fazendo, que a gente não use termos muito técnicos, que a gente dê a oportunidade das pessoas entrarem, compreenderem, discutirem, mas que, ao mesmo tempo, a gente não deixe isso nos limitar, por isso, no ceiling, certo? É um trade-off muito difícil de conseguir, mas é um trade-off importante para quando a gente quer fazer uma comunidade como essa, uma comunidade interdisciplinar, onde a gente vai ter uma diversidade de pessoas, de visões e de opiniões. Tá? Importante colocar, isso aqui é uma construção coletiva desde o começo, tá? Então, aqui são algumas, tem várias faces, tem várias mãos trabalhando nesse simpósio. Eu falo, isso aqui é um simpósio bem raiz, né? Assim, a gente parte bem do zero, a gente teve pouco dinheiro para fazer, a gente quis fazer tudo de graça ainda assim, a gente quis fazer tudo aberto para a gente ter, sabe, evitar o máximo de barreiras para as pessoas entrarem aqui, né? Então, aqui, por exemplo, algumas faces aqui, vocês já... vocês já conhecem, né? Vão conhecer aqui durante o simpósio. Eu não sei se o professor Diego está aqui. Tá. Eu queria deixar um agradecimento especial ao professor Diego, que é esse aqui, tá? Que conseguiu esse auditório para a gente de última hora. Foi uma pessoa que, inclusive... sabe, eu conheci ele há pouco tempo, por sinal, ele foi uma pessoa super solícita, então deixar um agradecimento especial ao professor Diego, se a gente não estaria aqui se não fosse por ele, né? E, obviamente, por todas as pessoas que construíram, principalmente a professora Aline, que foi uma peça-chave, né, todo esse processo, e todas as outras pessoas que também contribuíram e estão contribuindo também para o simpósio. Eu queria deixar, como a professora comentou, um agradecimento especial para a comissão organizadora, porque o pessoal não vai aparecer tanto quanto as outras pessoas aqui, então vou deixar bem destacado eles e mostrar como que isso é uma construção coletiva que vem de pessoas de diferentes áreas, né? Que isso só pôde acontecer porque a gente conseguiu, de fato, integrar esse conhecimento. Então, a gente tem, por exemplo, o Tiago, que é da agronomia e da economia, o Murilo, né? O Tiago está aqui, o Murilo, também da agronomia e da economia, o Marcelo, da ciência política, que está ali. A gente tem o Lucas, da nutrição, que agora é o novo docente da Faculdade de Saúde Pública, recém-possado, por sinal, né? A Letícia, que é da História e da Arqueologia, que está aqui. O Leandro, que é da Física e da Engenharia, que está ali atrás, né? Temos o Juan, que é da Antropologia. O Davi, que é da Ciência da Computação, que também está lá atrás. E eu, que sou desse campo aqui do marketing, tá? Nós somos também aqui da comissão organizadora, também os organizadores do grupo de estudos de modelagem baseados em agentes da USP. Então, eu queria mostrar só as áreas para ver a diversidade, como isso só foi possível quando a gente conseguiu, de fato, fazer essas conversas entre todas as áreas. Então, uma construção realmente coletiva, uma construção diversa e interdisciplinar, né? Só para a gente entender um pouquinho o perfil das pessoas, né? Então, só para a gente entender, quando a gente começou isso aqui, né, a gente pensou no simpósio e tal, a gente falou, não, olha, vai ser legal, tal, é um grupo de estudos, vai vir mais uns 10 gatos pingados, né, por aí e tal, mas acabou que a gente teve 295 inscritos. Né? A gente falou, quando a gente fez as solicitações para CAPES e tudo mais, a gente falou, vai ser um evento pequeno, 50 pessoas, não mais do que isso. Né? Mas e a gente viu que, né, foi muito legal que a gente conseguiu chegar numa dimensão muito maior do que a gente pensava. E só para a gente ter uma noção do que a gente vai encontrar aqui, do simpósio, né, a gente tem, dessas 295 pessoas,
A gente tem cerca de 53% estão no remoto. A gente fez questão de fazer isso híbrido, porque a gente quer fazer algo nacional. E é óbvio que o Brasil, né, com essa dimensão continental que ele tem, seria muito difícil estarem todos presentes, então a gente fez questão de fazer algo híbrido. E temos também 47% dos inscritos no presencial. Claro que, imagino que hoje de manhã, né, aqui também é um lugar um pouquinho mais difícil de acesso, então a gente provavelmente vai ter pessoas que vão vir só em alguns dias e outros dias, né? Então a gente vai ter, durante o simpósio, a gente vai conseguir ver mais essas pessoas. Outras coisas importantes, né, para a gente ter, como esse é o primeiro simpósio, eu achei muito importante a gente ter um perfil de quem nós somos, já começando essa comunidade, né? Nós temos ainda um trabalho a se fazer, principalmente em questões de gênero, né? Então, nós temos 59% de pessoas que se identificam como homens, 39% de pessoas se identificam como mulher, tá? Isso aqui é óbvio, e uma pessoa como não binário. É uma coisa que a gente tem que melhorar ainda bastante. É importante sempre ter em mente, em termos dessa distribuição. E o que a gente vê também em termos de idade é que a gente tem um simpósio com bastante gente nova, então a gente tem mais de um terço de pessoas que tem menos de 29 ou menos anos, né? E a gente também tem uma participação de várias, né, diferentes faixas etárias aqui, então está bastante diverso também, mas é um simpósio que é muito jovem. A gente pode pensar também, porque boa parte dos participantes estão interessados, é uma coisa nova, né, relativamente nova, e tem muita gente interessada em começar a trabalhar com isso, né? E uma outra coisa importante para todos que vão falar aqui é o que um terço das pessoas inscritas, ou um pouco mais de um terço das pessoas inscritas, elas não têm experiência com o assunto. Isso não é tão comum para um simpósio, né? Mas como é um primeiro simpósio, uma coisa nova, então é muito comum que muitas pessoas estão vindo descobrir o que são os modelos baseados em agentes, né? Então é importante quando a gente sempre for falar, for fazer as apresentações, nós também temos isso em mente. Muita gente está conhecendo o assunto agora, né? E o que é bom, é para isso que a gente fez o simpósio, para trazer essas pessoas, para disseminar esses modelos, né? Então ele já está cumprindo uma função inicial, que é de fazer essa disseminação, esse desenvolvimento em âmbito nacional. Para um primeiro simpósio, a gente conseguiu até ter uma boa dimensão, a gente tem pelo menos um representante em 21 unidades federativas, das 27 unidades federativas do Brasil. Eu acho que isso aqui podia ser melhor, obviamente, mas é uma coisa muito legal, né, que a gente já conseguiu chegar. Faltam ainda algumas unidades federativas, como Acre, Roraima, Amapá, né, Piauí, Tocantins, Maranhão, mas a gente quer que nos próximos simpósios a gente consiga chegar, né, em todas as partes do Brasil, desse país que a gente sabe que é um país gigantesco, né. Temos também alguns participantes internacionais. Então, só para saber que a gente tem algumas pessoas também dos Estados Unidos, do Peru, da Colômbia, da Austrália, da Índia, da China, Burkina Faso, Angola, né, a Alemanha, Itália e tudo mais. Então, temos algumas participações internacionais aqui com a gente, algumas presenciais, boa parte delas remotas. Ok? E uma coisa que eu gostaria de falar aqui antes da gente começar é que a gente precisa ter uma conversa sobre o que a gente quer dizer com agentes. Então, a gente tentou até colocar isso lá no grupo, que muitas pessoas... Hoje a gente fala muito de agente, né? Inteligência, IA agêntica e tal, papá. E quando a gente está falando... Tem a ver, mas não é exatamente isso. Então, primeiro que eu quis colocar isso aqui, porque às vezes algumas pessoas elas podem ter um entendimento, às vezes, errado do que a gente quer dizer quando a gente fala modelagem baseada em agentes, tá? Agentes são entidades computacionais que a gente vai programar ali, né, dentro do modelo, dentro de um certo comportamento, e como a professora Aline colocou, o nosso interesse aqui é tentar... a gente não está interessado exatamente nos agentes, a gente está interessado na interação entre eles e nas emergências que partem, né, o comportamento agregado, coletivo, né, que a gente pode tentar observar a partir dessas interações. Tá? E os agentes aqui, né, esses agentes, quando a gente fala agentes, eles vêm desde o início da ciência da computação, do pós-guerra, né? Então, quando a gente fala modelos baseados em agentes, não é uma coisa nova. É uma coisa que começou já no começo da ciência da computação, né? Então, a gente fala, esses modelos existiam já faz muito tempo, né? Inclusive, a gente tem as tartarugas aqui, que muita gente conhece, talvez ninguém tenha visto uma tartaruga real, né? Que é um bichinho eletrônico aqui, do Papert, lá no MIT, quando ele fazia os trabalhos dele no MIT, que tinha essa canetinha, né, que rabiscava aqui no papel, né? Então, quem conhece NetLogo, às vezes vê hoje essa representação digital desses agentes, né,
nos modelos, né? Aqui são formigas, por exemplo, e às vezes não faz essa conexão. Então, é uma coisa que já vem de bastante tempo, né? Mas a gente hoje tem um poder computacional, nós temos uma materialidade que permite que a gente hoje expanda e desenvolva esse tipo de tecnologia como a gente não tinha antes, tá? A gente pode colocar, e hoje se coloca, o Davi vai falar sobre colocar modelos generativos em cada um desses agentes, então colocar uns 10 mil chat GPT, entre aspas, para interagir. Vocês podem imaginar como isso fica pesado, como fica caro também, né? Mas é uma coisa que está acontecendo, né? E a gente tem alguns desafios ainda em relação a isso, mas esses agentes não precisam necessariamente serem de IA, tá? Então, isso é uma coisa importante de a gente ter sempre em mente, tá? Uma das últimas coisas que eu quero falar aqui, uma coisa importante, é que esse é um simpósio de ciência da complexidade, tá? A ciência da complexidade vai ser essa ciência que vai estudar as emergências, né? Como é assim que o David Krakauer, do Instituto Santa Fé, vai descrever essa ciência da complexidade, né? Esse conceito de emergência é um conceito que às vezes não é tão fácil, né? A gente vai passar um pouco mais sobre eles, mas é isso que a professora Aline já comentou. Nós estamos tentando observar esses comportamentos agregados, né? Ou a gente pode colocar de forma mais técnica, né? Como esses padrões macroscópicos estáveis que surgem a partir da interação dos agentes ou das partes de um sistema, né? E quando a gente fala agentes, aqui pode ser qualquer coisa, pode ser partículas atmosféricas, a gente pode falar com vários níveis de descrição, pode ser indivíduos, podem ser países, né? E a gente vai tentar observar essas emergências ao longo do tempo, tá? E uma das coisas que a gente pode já começar a tentar entender essa emergência, né, em termos dos padrões macroscópicos estáveis, é que a ideia de que por meio das interações de agentes, nós vamos tendo novas propriedades, né, e novos níveis de descrição. A gente pode entender por meio desse conceito, dessa definição de emergência, e aqui eu coloco essa ideia de agente agregado do Holland, né, que nós estamos acabando criando um agente agregado, uma nova coisa. Isso aqui, dentro dessa definição, pode ser entendido como até o Simbra. Nós somos agentes dessa construção. Nós estamos construindo, por meio das nossas interações, uma nova coisa, certo? E desses agentes partem, então, todas as pessoas e a história, né, que por trás de tudo isso. Desde da professora Aline, com os primeiros trabalhos ali com sistemas alimentares, né, com o pessoal do Programa de Sistemas Complexos da USP, que faz parte também bastante dessa história, o professor Camilo, que hoje foi por exemplo, um dos fundadores do Programa de Sistemas Complexos, e tudo que aconteceu depois com a construção do grupo de estudos de modelagem baseadas em agentes, até chegar hoje aonde nós estamos, tá? Nós já começamos essa comunidade. Aqui nós já temos uma foto do que foi ontem, que foi o workshop do NetLogo, né? Então nós já tivemos um aquecimento pré-simpósio, né? Onde a gente já teve com o professor Barton ali um workshop de NetLogo ali no prédio do Inova USP, né? Aqui próximo, né? Então nós já começamos também uma comunidade online. E a ideia é que a gente tente expandir isso, a gente tente conversar e a gente comece cada vez mais desenvolver esse tema em âmbito nacional, ok? Então, eu só gostaria de finalizar com essa frase aqui da Nitia, que é da Fundação Linux, que recentemente colocou isso num evento da Pi OpenSci, que é a ideia de que a pesquisa foi a semente, a fundação foi o solo e a comunidade foi o sol, né? Nós estamos aqui criando uma fundação, e o que a gente espera é, ao criar essa comunidade, que essa comunidade seja esse sol, que a gente consiga fazer essa organização, essa nova coisa florescer, né? E esse é o objetivo final que a gente quer que a gente consiga aqui. Eu espero e eu desejo que a gente consiga chegar no bom resultado para a gente poder ter conversas aí duradouras por muitos anos, tá bom? Muito obrigado, gente.